Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar do Schistosoma mansoni, né? Um parasito que vai causar uma endoparasitose, né? Aquela parasitose que vai acometer, como todas essas que a gente falou até agora, principalmente o meu intestino delgado e intestino grosso, tá? Então a gente vai falar um pouquinho deste outro parasita. Tá? Então, como o nome já diz, né, separando esse nomezinho dele feio aí, ele tem fendas e o corpo, né, que é igual ao corpo desse parasito. Então, ele tem um corpo em forma de uma fenda, né, como se fosse uma meia-lua, digamos assim. A infecção causada pelo o esquistossoma mansoni é a esquistossomoníase ou a esquistossomose. A gente pode ver dessas duas maneiras. E também, como é uma parasitose, uma endoparasitose, lógico, ela pode também conseguir penetrar vários outros órgãos, mas o seu tropismo maior é pelo intestino, principalmente o intestino grosso. Tá? Então, até agora nós falamos de eumintos, né, que estão relacionados a intestino delgado, né, porque precisavam de uma sucção maior para sua suplementação dos seus metabólicos, para crescimento, e a fase sexuada, né, que é quando a cópula do macho e da fêmea, geralmente era lá, até agora, os outros que a gente conheceu, era no intestino delgado. Então, né, a esquistossomose, ela vai acometer principalmente o intestino grosso. O intestino grosso, parte sigmoide, e continuando lá o reto, tá? Então, enteroparasitose, só para a gente relembrar, está ligado que qualquer doença que um parasita possa acometer os meus intestinos, tá? Então, uma endoparasitose. No Brasil, a doença é conhecida popularmente principalmente por doença do caramujo, moléstia de Pirajá da Silva e barriga d'água. Por quê? Porque essa esquistossoma, ele tem uma fase intermediária, então ele precisa de um hospedeiro intermediário. E quem é o hospedeiro intermediário desse parasita? É o caramujo. Tá? Então, quando eu tenho um hospedeiro intermediário, quer dizer o quê? Que eu preciso de algum outro animal, vetor, organismo, para terminar o meu ciclo biológico. Então, nós temos, então, no caso, aqui o hospedeiro intermediário do esquistossoma mansoni ou o caramujo, tá? Que a gente chama do gênero de Bioplária, tá? Que é um gênero específico de um caramujo que vai fazer esse ciclo biológico na parte intermediária dessa doença. Aonde é o habitat do Schistosoma mansoni? Principalmente quando ele está a nível adulto, ele vai para o fígado, e na fase A de acasalamento, que a gente chama de fase sexuada, nas veias mesentéricas. O que são aquelas veias mesentéricas? Aquelas veias ali que estão próximas aos intestinos, delgado e intestino grosso. E esse parasita apresenta sexos separados. Então, eu tenho o macho, eu tenho a fêmea, tá? Lembrando um pouquinho da aula passada, que mais para frente a gente vai ter a nossa segunda formativa, nós falamos da tênia na aula passada. Então, a tênia, ela é o quê? Ela não precisa do macho e da fêmea, ela é hermafrodita e ela mesmo faz a sua reprodução sexuada sozinha, né, pelos proglótis. Já o esquistossoma mansoni, não. Como a ameba, a gente tem o quê? O macho e temos a fêmea, tá? Então, a cópula vai acontecer, mais precisamente, lá nessas veias mesentéricas.
O ciclo biológico dela, né? Então, não é um ciclo monoxênico, porque não é só ela com contato com o hospedeiro definitivo, eu tenho um hospedeiro intermediário. E quem é esse hospedeiro intermediário? É o caramujo. É aquele caramujo que vive, né, em meio principalmente aquático e de água doce. Então, aonde eu vou ter problemas, né, em relação a essa doença? Naquelas áreas que eu tenho, aquela área ali, aqueles córregos, aquelas valas, né, que estão propícias a encontrar esse tipo de caramujo. Então, é um ciclo heteroxeno, porque para eu completar a vida daquele parasita ao ponto de ele conseguir causar doença em algum hospedeiro, ele precisa de uma fase lá de maturação dentro deste caramujo. Então, ó, o ciclo evolutivo deles, ó, o passo a passo aí do ciclo, se inicia no caramujo, que é o hospedeiro intermediário que vive lá naquela água doce, né? Naquelas valas, naqueles córregos, em algum local, no rio de água doce. Então, o caramujo esporocito multiplica-se assexualmente, então, sem macho e a fêmea, unicelular. Depois, eles vão se amadurecerem e aí que é a minha forma infectante, tá? Então, a maturação, trocando em miúdos lá no meu caramujo, são a transformação deste parasito numa espécie de larva, digamos assim, que chama cercárias. Tá? Então, é a particularidade da doença do esquistossoma mansoni, a forma dele lá no hospedeiro intermediário em forma de cercárias, que é pluricelular. Ao chegarem a essa forma de cercária, o que, que acontece? As cercárias vão para a água lá doce que o caramujo está. Ela sai do caramujo e está presente aonde? Na água. Então, se essas cercárias estão na água, o que que acontece? Eu entro em contato, né? Entro em contato com o homem pela pele, mucosa e chegam até as veias, principalmente do coração. Aí passa por pulmão e aí ela começa a penetrar todo o meu organismo. Então, primeiro de importante aqui, eu tenho no hospedeiro intermediário, que é o caramujo, que vive lá naquela água doce, eu tenho a transformação deste parasito lá dentro dele, bonitinho, e que vão se transformar em cercárias. Formando em cercárias, caem no meu riozinho lá, o homem tem contato com as cercárias, né? E aí eu tenho a penetração no organismo do homem. Após alguns dias, se desenvolve da sua forma jovens, liberam e migram para as veias pulmonares, coração, pulmão, até se alojarem no fígado, tá? Então, é a mesma coisa que a gente via dos outros eumintos. A partir do momento que a cercária, agora é cercária, né? Antes a gente falava de larva rabditoide, larva filarioide, agora a gente fala de outra forma desse parasito, né? Então, a forma desse parasito é as cercárias. Então, quando a cercária consegue penetrar o organismo do homem, o que, que vai acontecer? Ela consegue extravasar as veias até, né? Sempre o nosso locomoção é o sangue, então ela começa a se alojar em vários órgãos. Aí, gente, depende disso, né? Conforme as doenças são com maior gravidade, dependendo do órgão que essa cercária conseguir atingir, tá?
E aí amadurecem para as formas sexuais masculinas e femininas. Então, como eu falei para vocês, elas vão se reproduzir de forma, né, sexuada, feminino, do macho e da fêmea, para haver a cópula, né, o acasalamento. E após o acasalamento, as fêmeas e o macho, ó, dão a mãozinha um para o outro e migram juntos para as veias mesentéricas do fígado, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho toda essa fase da cercária de maturação. Quando ela chega nas veias mesentéricas do fígado, elas, né, a partir do momento que eu tenho o quê? O acasalamento, eu tenho o quê? A liberação dos ovos, né? E aí voltam para os intestinos e depois do intestino são lançados aonde? Nas fezes, e aí essas fezes, né, vão para a água, vão para o solo e novamente o ciclo volta da água doce, encontra-se o caramujo e aí tudo se reinicia. Então, resumindo, as cercárias são as formas que estão lá dentro do caramujo, a forma do parasita ainda não maduro, após a entrada dessas cercárias por pele ou mucosa no homem, começa a acontecer todo o processo via as veias, até chegar às veias mesentéricas do fígado e, né, onde vai ter, né, a cópula, né, onde está lá o motelzinho da cercária, é lá nas veias mesentéricas do fígado. E depois voltam, né, para os intestinos, principalmente o intestino grosso. E liberada nas fezes, aquele ciclo se completa. Aqui, ó, esse desenhozinho é bem legal. As veias mesentéricas, né? Aonde ela tem, né? Lá no intestino. O homem ocupa, vai ter a cópula lá nas minhas veias mesentéricas, né? E aí, ó, as cercárias se diferenciando, tá vendo? Ó, lá dentro do caramujo, né? Que é o hospedeiro intermediário, eu tenho a formação das larvas cercárias, tá? Que é uma espécie de uma larva, a penetração no pé do homem, né? A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco dessa penetração, né, da pele, como acontece essa penetração, e chegando até lá as veias mesentéricas do intestino, onde há a reprodução do macho, da fêmea, liberando o ovo, o ovinho vai para as fezes, e aí eu tenho as diferenciações da larva lá naquela aguinha, a larva do que a gente chama de meracídio, e chega no hospedeiro intermediário, transforma-se em larvas cercárias e volta tudo de novo, penetração no homem pela mucosa e pela pele ou a mucosa, chegando lá no final nas veias mesentéricas. Então, ó, a transmissão acontece através da penetração da pele e de alguma mucosa. As áreas mais atingidas são os pés e as pernas, que conseguem essa penetração dessas cercárias. E os locais que eu posso encontrar essas cercárias são locais de água doce, né? Então, açudes, lagos, valas, locais de irrigação, pequenos córregos, pequenos pântanos, tudo relacionado a uma condição que eu tenha esse hospedeiro intermediário, tá? Ou também, né, gente, como também é liberado nas fezes do hospedeiro, né? Eu tenho aquela condição, mas eu preciso de quem? Para fazer essa maturação do ciclo evolutivo da esquizossomose, eu preciso de quem? Ter a presença do caramujo, tá? Então, assim, quando eu quero ir para um lugar desse tipo, né, açude, represas, esses negócios, o que que eu tenho que me preocupar? Se existe presença de população desses caramujos, tá? Que ele é um intermediário que possa ter a maturação dessas cercárias. Após a penetração das cercárias na pele ou mucosa, né, eu tenho a contaminação.
E essa contaminação, lá da minha água contaminada, o homem é exposto pela perna, principalmente, ou pelos pés, e aí eu tenho essa dermatite cercariana, ou dermatite do nadador, tá? Nadador ali eu deveria ter colocado entre aspas, né? Por quê? Porque é uma parasitose que eu vou ter essa contração aonde? Num local, né, que eu vou lá para nadar, eu vou lá para tomar um banho, tal. Então, geralmente aí apelidaram essa dermatite do nadador, que nada mais é do que aquela sensação que a gente tem de coceira, de urticária, né? Fica inchado o local, fica dolorido, como se mesmo, né, eu tivesse aquela relação de entrada mesmo dessa larva cercária dentro dos meus pés e dentro das minhas pernas, tá? Então eu tenho essa dermatite cercariana ou dermatite do nadador. Por que isso? Porque é um local que eu tenho para tomar banho tal, e por isso falam de nadador. Aqui é outro resuminho também, ali, ó. Os vermes migram para o fígado, para as veias mesentéricas, mas para vocês verem ali, né? Tem o fígado em cima e embaixo onde ficam as veias mesentéricas. Após isso, né? Tenho a cópula, né? Do parasita, macho e a fêmea, liberação dos ovos, e aí eu começo a diferenciação. Ó, os miracídios, os ovos vão se romper lá naquela água do riozinho, a multiplicação vai acontecer lá dentro do meu caramujo, né? Aquele caramujo que vai ser o hospedeiro intermediário, e aí liberação na aguinha lá de quem? Cercária, né? Cercárias vão penetrar o homem e aí eu começo esse ciclo biológico novamente. Ali, gente, um pouquinho da anatomia, um pouquinho da anatomia dessa cercária ali, tá? Então, ela tem essas ventosas, né? Esqueci de comentar. É uma das características que ela tem de maior virulência são o quê? As ventosas, né? São aquelas boquinhas que ela vai ficar lá, ó, só sugando, né, os seus metabólicos, que é um parasita, para poder fazer a sua reprodução, tá? Então, mesma coisa, ó, pessoa doente, eu coloco, gente, sempre vários ciclos, porque cada pessoa às vezes entende de uma forma. Então, esse daí é o que está no livro de vocês, ó. A pessoa doente, os ovos nas fezes, né, liberados pelo paciente, lá pelo indivíduo, a larva, que a gente chama, né, a larva aquática, né, que vai estar lá no riozinho, encontra-se com o caramujo, liberação da cercária novamente no rio, aí essa larva cercária penetra a pele do ser humano, né, do hospedeiro definitivo. Aí ela começa a causar a doença, tá? Então, o ciclo biológico dela é muito simples, né? Só que aí o que a gente tem que entender, gente, é que a gente tem um ciclo biológico que tá lá Ninguém, não sei se vocês iam me perguntar isso, mas eu já vou responder aqui. Por exemplo, eu tenho a eliminação dos ovos nas fezes, né? E aí eu preciso dessa larva ali, né? A larva caiu lá no ovo, o ovo tinha a larva dentro, e aí ele eclode e tem essa larva que a gente chama de larva aquática, que a gente chama de miracídio, tá? Então, esse miracídio que vai fazer o quê? Conseguir encontrar o caramujo para lá dentro do caramujo se diferenciar em cercária, tá? E aí eu tenho, após a maduração dessa larva miracídio dentro do caramujo, eu tenho
as larvas cercárias. E as larvas cercárias vão ser o quê? Liberadas ali na água novamente, né? E penetrar nos humanos. Então, aqui uma boa pergunta, né? E já fica legal para a gente fazer nosso trabalhinho para a formativa, é que se a gente pensar aqui, a gente tem duas fases larvária que acontece, né, a liberação naquela água doce, né? Eu tenho quando os ovos das fezes do hospedeiro definitivo, ela vai eclodir, que são os miracídios, e após a maduração lá dentro do caramujo, eu tenho a segunda liberação lá na minha aguinha. Quem? As larvas cercárias, certo? Então, essa é uma particularidade diferente da esquizossomose. De 10 a 35 dias após a infecção, alguns indivíduos são assintomáticos e outros podem apresentar alguns sintomas. Então, alguns organismos, né, gente, apresentam, conseguem combater, né? Sempre falo isso para vocês, para haver alguma doença parasitária, eu tenho que conseguir romper essa barreira, né, entre alguém precisa ganhar, né? Não é à toa que a nossa disciplina é relação parasita-hospedeiro. Alguém precisa vencer. E às vezes nosso sistema imunológico, né, na maioria dos casos, acometem, mas não apresentam sintomas e eu consigo não apresentar sintomas e debelar esse parasita. Mas em outros casos eu tenho mal-estar com ou sem febre, né? Tosse, vômito, náusea, desconforto intestinal, diarreia, todo aquele quadro, né, gente, de enteroparasita, né? E só que aí, como tem duas particularidades da esquistossomose. Como ela tem essa relação de atingir as veias mesentéricas do fígado, tá? O que pode acontecer? Uma hepatite, né? Uma hepatite aguda, uma inflamação, hepatite aqui. Já fiquem cientes disso. Eu tenho hepatite também por parasito, tá? Eu não tenho hepatite. Hepatite é uma inflamação no fígado, tá? Que eu posso ter viral e aqui eu posso ter por um parasita, uma inflamação aguda no meu fígado. E eu tenho a hepatoesplenomegalia. O que é isso? Que é o aumento do fígado e aumento do baço, né? Por isso que eu tenho aquela sensação daquela barriga, né? Que a gente chama de barriga d'água também, porque eu vou ter um inchaço de todos aqueles órgãos que estão presentes aonde? Na região abdominal, tá? Isso aqui fase aguda, tá, gente? Fase aguda. Na fase crônica, né? Na fase crônica, existe variações clínicas que estão relacionadas ao órgão afetado. Então, conforme eu falei, a cercária ela consegue penetrar nas veias. Então, pode ir para o coração, ela pode ir para o intestino, ela pode ir para o fígado, ela pode ir para o baço, depende da onde essa cercária vai se alojar para acometer os órgãos. Mas, principalmente, ela vai atingir fígado, baço e estômago, né? Exatamente essa região abdominal. E aí eu tenho nos meus exames lá, que a gente vai falar daqui a pouco, eu tenho muito muco e muito sangue, né? Então, já nos exames que podem aparecer, exames de fezes, eu vou encontrar quando eu tenho essa fase de cronicidade, né, latente o tempo todo, esse ciclo acontecendo e a cercária se diferenciando e se reproduzindo, eu vou ter esses casos mais graves, né? Que aí é o caso daquela barrigona também bem grande. Não é que na fase aguda não tenha, tá? Na fase aguda que eu tenho um aumento da hepatite e da esplenomegalia, mas eu não tenho tanto como aqui na fase crônica. Fica assim, ó. Isso aqui é uma fase, né, que eu tenho, chego a esse ponto de barrigas deste tamanho. E aí que a pessoa
né? Lembrando, gente, geralmente essas doenças ainda são aquelas doenças que acometem a maioria da população em relação à pobreza, em relação à desnutrição, em relação a sem saneamento básico, né? Então as pessoas vão perceber, né? Eles vão percebendo esse aumento, e aí sim que chegam a procurar ajuda médica, tá? Lembrando que isso acontece devido ao aumento dos órgãos abdominais, principalmente fígado e baço. O diagnóstico, né? O diagnóstico, primeiramente, é a anamnese daquele paciente, né? Então, o diagnóstico, primeiramente, clínico, quando um paciente chega lá no consultório do médico, é relacionar a condição que ele vive, né? Como ele está acostumado, né? Como ele tem contato com a água, essas coisas. A gente conversa muito, é a primeira possibilidade de chance da gente entender um pouco o que venha ter acometido esse paciente. Já exames laboratoriais, a gente faz exame de Kato-Kays, né, que é contagem de ovos, e também sedimentação espontânea, por Hoffman, tá? Ambos esses métodos, gente, a gente procura achar o quê? Os ovos, né? Ou até mesmo larva, né? A fase a larva, que é mais difícil, a gente procura geralmente os ovos nas fezes ou também fazendo biópsia de tecido do paciente, tá? Biópsia retal, né? No reto, e biópsia também em casos mais graves, eu vou analisar o quê? Quem ela comete mais? O fígado. Por quê? Porque ele vai lá fazer a sua reprodução sexuada lá nas veias mesentéricas do fígado. Também aqui utilizo muito exame de ultrassonografia, diagnóstico por imagem, sempre lá tentando observar se há alguma lesão no meu fígado, né? Temos testes também imunológicos, que eu já tenho sequenciado o esquistossoma Manzoni, né? Então, eu tenho testes imunológicos para pesquisa do antígeno, né? Então, tenho teste imunológico e o mais interessante aí que eu percebo um processo inflamatório, né, desses órgãos e eu vou ter uma leucocitose, que é o aumento dos leucócitos e relacionado também a outro leucócito, que é o eosinófilo, ligando que pode ser uma doença parasitária. Fecho o diagnóstico com esse hemograma? Claro que não. Mas quando eu percebo que há um aumento de um processo inflamatório de alguma coisa e principalmente um aumento de eosinófilo que está relacionada às infecções parasitárias, né? Eu possa observar juntamente com os outros testes essa provável doença por algum parasita. A epidemiologia, né? O estudo nesses locais, eu tenho que, primeiro, né, em falar em profilaxia, eu sempre falei isso para vocês, se eu tenho uma região rica, né, desses caramujos, né, eu tenho que, é uma doença que eu tenho. Lembra que eu falei lá? Se eu tenho a malária, se eu tenho alguma doença que tem um vetor, que tem um intermediário, o que, que eu tenho que fazer? Se é aqui no caso do molusco, é tentar o quê? É evitar que eu tenha esse vetor naqueles locais, né? Não é matar o molusco, é conscientizar as pessoas que não devam entrar em águas que têm a grande probabilidade de ter esses moluscos. Mas, enfim, se eu tenho esse vetor ali, entre aspas, esse hospedeiro intermediário, eu tenho que, lá nesse foco, tentar fazer algum tipo de ação epidemiológica. Então, é uma doença de ampla distribuição geográfica, né? Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Idade, faixa etária mais jovens, acomete mais pessoas mais jovens, crianças principalmente.
O meio ambiente favorável, ela gosta de temperaturas elevadas, então é um local, né, como o Brasil é muito quente, regiões muito quentes, né, águas propícias, com temperatura, temperatura ambiente boa, então é um facilitador para esse molusco ali conseguir fazer essa fase larvária de cercária. E presença de pessoas infectadas eliminando ovos nas fezes. Então, gente, a gente ainda tem aquela cultura, ainda, muitos locais no Brasil, ainda eu tenho a pessoa que não tem saneamento básico, a pessoa que não tem banheiro, né, não tem essas condições sanitárias, né? Então eu falei para vocês que eu vi aquela reportagem da pessoa que vai, não tem banheiro, ela faz a, as fezes na água, né? Então ele é bem propício para essas regiões, principalmente as regiões do Nordeste, tem muito asquitosomose, porque as pessoas utilizam naquela época de cheia aquelas habitações que não tem banheiro, e aonde elas vão fazer na época da cheia as necessidades, né? Fezes é na água, então tem esse problema. Profilaxia, no contexto geral, é saneamento básico, educação sanitária, tratar os doentes adequadamente, né? Educação sanitária, fazer que essa pessoa entenda que não pode fazer as fezes na água, que isso aí é um ciclo, né? E combate os moluscos presentes em focos domiciliares. Esses moluscos, eles podem... teve um boom numa época aí que esse molusco tomou conta dessas regiões aí, e teve que fazer uma desses moluscos para evitar que eles tenham essa contaminação. Então, junta todo um processo, mas é um processo, como todos os outros que a gente falou até agora, de educar essa população, né, de saneamento básico, que a gente sabe que não tem, é difícil nessas regiões de periferia, de mais pobreza no Brasil, no caso aqui nosso, e tratar esses doentes para que eles não eliminem esses ovos no rio, né? No rio, no lago, no açude, o que for, tá? Dúvidas, gente? Nossa, hoje a sala tá cheia. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. 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 Dúvidas, gente? Vamos lá, dúvidas. Não. Todo mundo entendeu essa parte da larva cercária, do miracídio? Sim. Então me explica, gente. Vamos lá. O miracídio é quando o ovo ele tá na água, né? Daí ele eclode, aí é o miracídio. Daí ele tem o contato com o caramujo, daí ele tendo contato com o caramujo, a proliferação, e aí a cercária. Daí a cercária que tem o contato com a gente. E aí eu tenho contato com a cercária. Então vocês entenderam que se eu perguntar lá, ou se eu perguntar lá para vocês, eu tenho, vamos supor, duas fases larvárias que são liberadas lá na minha aguinha doce, lá no meu rio, lá na minha vale, etc. Né? Entenderam isso? Que a gente tem duas fases, né? Que vão estar relacionadas à água, para que essa água seja veículo, chegue até o caramujo faça a maturação do ciclo do miracídio e seja liberada a cercária vai ter contato com o homem pelo pé ou pela perna.
Entenderam isso? Entenderam, gente? Sim. Tá, aí vamos lá. Então, gente, já que vocês entenderam tudo, não tem dúvida. Então, o que que eu preciso de vocês? Carol tá aí, né? Carol tá aí, o Marcos não tá. Já coloquei lá, gente, no AVA. Então, a gente precisa fechar. Por quê? O que que eu estava pensando? E não dar formativa para vocês, né? Fazer a formativa as aulas práticas. Mas, enfim, como tá essa ainda indefinida, essa aula prática, eu já prefiro fechar essa formativa para a gente já sair, chegar antes da B2, já está tudo lançado, e depois a aula prática a gente vai acompanhando as orientações da universidade, tá? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei uma atividade para vocês falarem sobre a teníase e a esquistossomose, tá? É a nossa formativa 2 e eu fiz lá no... Isso aqui, gente, é o link lá do Google Form. Lembra aquele como a gente fazia a prova? Eu copio o link, né? E lá no AVA, eu acho que vocês já clicam e já vão direto. Mas aqui vocês podem clicar o link todo e, ai meu Deus, peraí. Eu vou clicar o link e vou lá. Pera, eu vou mostrar para vocês, ó. E a entrega é até o dia 8. Então, deixa eu sair daqui. Vocês estão vendo minha tela, não estão? Sim. Então, olha o que vocês vão fazer. Eu vou tentar abrir aqui, compartilhar minha tela. Vocês vão fazer um trabalho super simples, tá, gente? Vocês vão fazer por aqui, vocês vão entrar. Peraí. Vocês vão entrar no. Vê se vocês estão vendo minha tela aí, tá? Então, eu fiz, gente, um formulário como se fosse, vocês vão clicar naquele link e lá naquele link vocês vão cair aqui, ó. Vocês vão cair aqui, ó. Vocês vão responder. É como se fosse aquela prova, que fica mais fácil de vocês me enviarem. E depois que eu descobri isso, fica muito mais fácil eu fazer tudo por aqui, porque vem para mim e aí não tem aquela dúvida se recebeu o e-mail, o aluno não conseguiu mandar. Então, eu vou fazer por aqui, ó. Vai chegar lá, vocês vão colocar o e-mail de vocês, vão colocar o nome, tá vendo? E aqui embaixo vocês vão descrever, ó, depois, nome completo. E aqui vocês vão escrever. Aqui você. Por que aqui não estou escrevendo? Porque eu tenho que preencher. Espera aí, ó. Eu vou abrir o link como se eu estivesse fazendo com vocês, tá? Ó. Ô, Jesus. Espera aí, deixa eu pegar o link da aula. Eu quero mostrar para vocês como que faz. Ó, vou lá no AVA que eu já postei para vocês, ó. Vocês vão lá no AVA de vocês. Eu acho que no AVA vocês já conseguem fazer isso direto. Aula modelo professor. Vocês vêm aqui. Eu vou deixar gravado para, ó, tá, gente? Então, eu coloquei, ó, o slide da aula de hoje, que tá aqui. Vocês vão abrir, tá vendo, ó? Tá, o slide e o link da formativa, ó. Não sei se vai entrar aqui direto. Não sei se para vocês entram, mas eu vou copiar. Quem não conseguir pode fazer dessa maneira, tá? Então, embaixo aqui tá o link dos slides de hoje. E aí, ó, quem não tiver, só vem aqui, ó, cola. Foi. Tá? Aí vai botar o e-mail de vocês, ó, o meu já vai aqui, nome completo, Nicole, tal. Sua resposta. Aqui vocês vão escrever o que vocês quiserem, ó. Tá vendo? Vocês vão escrever aqui o quanto vocês quiserem. Então, vocês vão escrever a parte da tênia, escreveu tudo, depois vocês vão escrever, né? Se conseguem dar espaço, fazer bonitinho, depois vocês vão fazer das esquistossomose. E foi. Me envia bonitinho, foi para mim. Pronto. Ó, sua atividade foi registrada. Se você quiser rever aqui sua provinha que você escreveu, ok.
Simples assim. Ok, gente? Voltar para cá. Ok, gente? Entenderam? Então, vocês vão fazer essa atividade para mim, tá? Já tá lá no AVA de vocês. Vocês vão me entregar isso até o dia 8, que eu preciso lançar, né? Então, vocês têm nada muito complexo. Faz um resuminho que já usa esse resuminho lá para a prova, que já fica bacaninha lá. E aí eu faço essa formativa 2 para eliminar e a gente ficar depois só para ver essas pendências das aulas práticas. Tá bom? Carol, entendeu? Sim, Conseguiu? Depois você consegue passar isso para o pessoal lá no grupo? sim, eu vou enviar para eles lá. Tá, beleza. Mas lembrando que a Carol tá aí só para intermediar. Já tá isso lá no AVA, a aula vai ser gravada e a aula é gravada, e aí quem não esteve presente na aula de hoje, fazer essa atividade e me enviar até o dia 8, via essa forma aí que a gente combinou. Só para clicar no link, mandou para mim, ok, eu leio a atividade e faço a pontuação. Ok? Ok. Dúvidas, gente? Tá bom, Nicole. Dúvidas, pessoal? Ficou bem claro, Tênia e as últimas aulas? Tênia e esquistossomose? Fico. Giovana está com sono, Giovana. Tô um pouquinho. Isabela. Eu não consigo. Peraí, deixa eu ver quem tá aqui. Larissa, Naara, Rebeca, Cláudia, Brenda, B, Emiliana. Certinho, gente? Nenhuma dúvida? Certinho. Então tá bom, gente. Certinho, professora. Professora, Então tá bom. professora, Oi, só Cláudio. para o negócio interativo aí da atividade, onde que tá a sessão dela? Tá lá nessa 4.4. Tá aqui, ó. Cheia aqui, Ó, viu? vê. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. Daí. Ó. Tá vendo? Aqui, ó, 4.4, ó. Ah, sim. Aí você clica aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó, slide de aula ao vivo e formativa 2.2. Aí tá aqui. Se não gerar o link, para vocês eu acho que já vai direto, já gera o link. Mas qualquer coisa, gente, não precisa, ó, só copia aqui, ó. Copia, cola aqui, ó. Ó, foi. Sai direto. Então não tem problema, não fiquem com problema. Não agiu o link, copia, abre uma aba e foi. Tá? Viu, Rebeca? Rebeca? Sim, Tá, então tá bom. Gente, o sim, vocês estão me expulsando, é isso mesmo? Não, é que não tem dúvida. É sim! Sim, vai embora! Então tá, gente. Quem não tiver mais dúvida, tá liberado. E aí já façam isso agora, gente. Tem um tempinho aí, já adianta isso, já manda pra titia, eu ia ficar bem feliz já. Que aí só fazer um breve resuminho, já pega esse resuminho, depois vocês ficam com isso ali para revisão, né? Eu já deixei aberto para vocês conseguirem rever isso aí, que aí já fica como revisão de prova para vocês. Tá bom? Tá bom, professora? Tá bom. Então, quem não tiver mais dúvida, boa noite, bom final de semana, gente. Se cuidem até a aula que vem. boa noite. Boa noite, Nicole. Boa Bom noite, fim de professora. semana. noite, Nicole. Bom final de semana. Boa Beijo, noite, gente. obrigada. Beijo, bom descanso. Boa Giovana noite, vai dormir, hein? Ainda não. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Nicole, Oi, Larissa. eu tava com uma dúvida, não é em relação à matéria. A senhora sabe onde vai estar o link da prova?
Sei. Larissa, eu vou colocar o link lá na seção 4.4, tá? 4.4? Isso. Todos nós vamos colocar no link lá na 4.4. A gente vai abrir um espacinho lá e coloca bem grande, letra maiúscula, link da prova tal. Nossa prova, Larissa, é dia 15, 16, 17, 18, 19, não é isso? Sexta-feira? Peraí. Dia 19 é sexta-feira, é isso? Isso, então, mesmo esquema, Larissa. Vou abrir a prova às 7 horas da noite da sexta-feira. Vou ficar online até às 10 horas, para quem tem dúvida. Então, assim, peço que vocês façam a prova ali naquele horário, que deu super certo, e fecho ela sábado, 7 horas da noite, E tá? aí, para todas as provas, a gente vai ter um dia praticamente para fazer. Isso. Ah, então Mas, tá bom. tá? Obrigada, viu, Nicole? Nada, um Bom beijo, boa descanso, bom noite. final de semana. Para Tchau. você também. Professora, Oi, Ana. eu tô com uma dúvida. Fale, meu bem. Eu tô saindo do serviço muito tarde por causa do ônibus. Eu tô demorando muito para chegar em casa, eu tô perdendo muita aula. Mas tem Vai ter. aula gravada, Ana. Então, mas eu queria saber se a presença vai contar alguma coisa. Não, Ana, não se preocupa, não. A gente entende, você vê a aula no momento que você puder. É lógico que quando você está na aula ao vivo, você tem essa oportunidade de interagir com o professor, né? De tirar uma dúvida ou outra, mas não tem problema, você não vai ficar com deficiência no conteúdo. Eu termino aqui, eu baixo a aula e deixo gravada, entendeu? Entendi, professora. Obrigada, tá bom? Nada, Tchau, bom descanso. para você também. Obrigada.
Oi, Wagner. Boa noite, tudo bem? Boa noite, eu já acabei a aula. Você está com uma dúvida? Ah, não, eu vou assistir então depois então a aula. Tá, olha só presta atenção que lá na unidade 4.4 eu coloquei uma atividade, tá? Que você quer que eu te mostre aqui? Eu vi aqui no 4.4, né? Isso. Aí Já, você já, faz já. pelo link, tá bom? E me manda até o dia 8. Assiste lá a aula. Assim que terminar aqui, eu vou baixar a aula e já vou colocar lá, tá bom? Tá bom então. Então tá, boa noite. Obrigado, boa noite, professor.